Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a prevenção e os cuidados a ter em relação ao pé diabético. É preciso prevenir para não chegar a ter o pé diabético, mas também é preciso prevenir porque uma vez tendo complicações relacionadas ao pé diabético ali, evitar sempre uma evolução para algo indesejado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e enfermeira e esse é um canal dedicado a informação e educação para a saúde. Primeiro passo, primeira coisa que você precisa fazer para prevenir a síndrome do pé diabético é manter o seu controle glicêmico. Sim, controle, porque aqui em Portugal a gente fala controle. Já no Brasil é controle, vai dar no mesmo. Você precisa ter um controle glicêmico adequado. Por quê? Se você não assistiu um vídeo sobre neuropatia, eu sugiro fortemente que quando você terminar esse vídeo aqui, você assista. O que acontece? A neuropatia, somada lá na frente à doença vascular periférica, que vai condicionar ao pé neuroisquêmico, um pé que tem complicação devido às lesões dos nervos, complicação de vascularização, ou seja, o sangue não chega. Esses dois fatores associados agravam e levam às amputações do pé diabético. Então, por favor, controle glicêmico, ou seja, não vacile, evite naquilo que lhe cabe fazer, evite os picos de hiperglicemia. Como é que eu controlo a minha glicemia, Cíntia? O seu controle glicêmico você vai fazer tendo uma correta adesão terapêutica. Cíntia, o que é isso de adesão terapêutica? É quando você faz tudo aquilo que está nas suas mãos. Porque o médico, o enfermeiro, a gente vai sempre bater nessa tecla, eles são seus parceiros, estão ali para te acompanhar, para te ajudar nesse processo. Mas você precisa, além de fazer a toma da medicação correta, fazer exercício físico e alimentação. Essa tríade é que vai levar a uma excelente gestão. Segunda coisa que você precisa fazer, ou segundo passo para que você possa prevenir complicações da síndrome do pé diabético, é a extensão. Você olhar seus pés diariamente. Cíntia, ninguém tem o hábito de olhar os pés diariamente, mas se você tem diabetes, ou se você é familiar de uma pessoa com diabetes, ou se você é cuidador, acostume-se a fazer isso. Não custa nada. Como escovar o dente. A gente não pensa quando vai escovar os dentes, né? Levanta, pula da cama, vai na casa de banho ou no banheiro e pega lá o creme dental. Assim deve ser. Em que momento? No momento que for mais conveniente você adquirir esse hábito. Por exemplo, você tomou banho, está sacando seu pé, inspeciona o pé. Ou você vai pôr a meia, aproveita o momento que você está calçando a meia, inspeciona o seu pé. Ou você vai dormir, na hora que você for dormir, que você se deitar, inspeciona o pé. A inspeção é uma condição sine qua non para você evitar a complicação do pé diabético, da síndrome do pé diabético. Por quê? Porque se você avistar, se você perceber qualquer coisa diferente ali, você pode tomar uma medida imediata que evite a progressão desse pé para uma infecção mais grave ou algo mais complicado. Então, como é que você tem que fazer na extensão desse pé? Observe esse pé, como é que ele está. Eles têm a mesma temperatura dos dois lados, ou tem um que está mais quente ou mais frio? Talvez um pé quente demais possa indicar ali a presença de alguma infecção. Talvez um pé muito frio possa indicar, por exemplo, pouca vascularização, ou seja, pouco sangue chega ali. Então, será que esse pé tem fissuras, rachaduras? Será que tem alguma feridinha entre os dedos? Tem fungo nessas unhas? Como é que estão essas unhas? Elas estão limpas? Será que está inchado ou está vermelho demais? Essa inspeção cuidadosa que você faz automaticamente sem perceber. Se você não conseguir olhar ou inspecionar o seu pé, peça ajuda. E se você está me ouvindo e é familiar, marido, esposa de alguém com diabetes, neto, não sei, irmão, ajude essa pessoa. Cíntia, e de quanto em quanto tempo? Todo dia. Acostume-se todo dia, porque costuma-se dizer que entre 5 e 10 anos de diabetes começam a surgir complicações neuropáticas que são progressivas. Talvez você sinta já dormência, ou as pessoas relatam que sentem um queimor, que é chamado pés em chamas, quando vão deitar os pés. Tudo isso pode ser sinal, formigamento de neuropatia, ou seja, de lesão nos nervos. Porque, como a gente já viu, o açúcar agride fibras nervosas e acaba destruindo. Então não é nada interessante a gente ter hiperglicemia. Tudo isso a gente tem que pensar que é hoje e sempre, não é esperar agora que eu vou cuidar do meu pé e se for tarde demais. E se você, na hora que você disser agora, já tiver acontecido dano? Então, jogue na prevenção.
Prevenção sempre, não custa nada. Assim como você escova dente todo dia, olha o seu pé todo dia. Simples assim. Terceiro ponto importante, higienização. Sim, você precisa higienizar corretamente esse pé para evitar que, uma vez que ele tenha fissuras, que ele tenha rachaduras, ou que haja alterações ungueais, ou seja, na unha, esse pé esteja sujeito a infecção, a contaminação. Essa higiene é extremamente importante. Então, higienizar corretamente o pé. Utilizar, por exemplo, uma água nessa higienização que esteja ali abaixo dos 37 graus. Por quê? Para evitar queimaduras nesse pé. Se já existe uma perda progressiva de sensibilidade, você não vai sentir. Isso é muito importante. Utilizar uma bucha vegetal que vai facilitar a retirada das células mortas desse pé. Fazer uma secagem correta desse pé quando você higienizar. Para quê? Para evitar que haja umidade entre os dedos. Utilizar toalhetes adequados para esse pé. Porque se você utiliza... Estou vendo um pássaro aqui enorme. É verdade, eu queria que vocês vissem a cena aqui. De repente estava um pássaro ali na laranjeira. Eles estão fazendo um ninho ali na laranjeira. Então, de vez em quando, eu distraio o meu olhar. Olha só. Vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando, se você puder, use toalhetes apropriados para o seu pé. Você pode ter, por exemplo, uma sudorese excessiva. Ao invés de um ressecamento, uma sudorese excessiva. É bom você manter esse pé livre dessa sudorese, para que você não crie aí um ambiente sujeito, né, suado, úmido, né, abafado, quente, úmido, fungo. É um ambiente muito propício e fungo chama bactéria. Então, mantenha o pé higienizado, seque corretamente, sobretudo entre os dedos, e se for possível utilize uma toalha específica, aqueles toalhetes que é fácil de lavar. Se você preferir usar toalhete descartável, bem, se não, use realmente toalhete de tecido e que você possa higienizar e ter sempre à mão. Geralmente quando você vai para o banho, você usa o quê? Uma toalha que você já usou e secou o cabelo, o corpo todo. Quando a toalha já está ensopada, você vai para os pés. Então, de preferência, tem as toalhas separadas dos seus pés. Hidratação. Aproveite quando você for para o banho que a pele está assim ainda um pouco úmida, isso facilita a absorção do creme, para hidratar esse pé. Quando você estiver secando o pé, aproveite e tenha o hidratante à mão. Não esqueça de hidratar a parte de cima da sua unha, que ela também sofre com o tempo, o envelhecimento, ou com as alterações decorrentes da diabetes, ela pode ficar mais sujeita a ter fissuras e rachaduras. Então pode hidratar por cima dessa unha, né, o leito dessa unha, hidratar os pés, não colocar o hidratante entre os dedos, porque tudo que a gente não quer aí é umidade excessiva. Cuidados ungueais, os cuidados com a sua unha, as unhas do pé, é extremamente importante. Primeiro, esse corte dessa unha ele deve ser feito a cada 15 dias e você não deve usar nenhum tipo de objeto que perfure, usar alicate não, isso é arriscado para você. Essa unha ela tem que ser cortada reta e de preferência que seja lixado os cantos. Agora, o ideal para uma pessoa que está numa estratificação de alto risco, de médio risco, é nem manusear objeto nenhum cortante. É simplesmente, por medida de segurança, use lixa. Sexta coisa que você precisa fazer para evitar as complicações do pé diabético. Bom, a sexta coisa é ter cuidado com o calçado. Sim, calçado é extremamente importante. Sabe-se que a maioria das lesões, das chatices que acometem o pé diabético são provocadas por sapatos inadequados. Sapatos apertados demais, sapatos que não têm o espaçamento adequado, sapatos com costura por dentro que vai ferir aquela pele que já é delicada e fina. Então existe um sapato adequado para você que tem diabetes. Converse com o seu médico, converse com o seu enfermeiro, procure um serviço de podologia que trabalhe com isso, ou procure um ortopedista, não sei, mas assim, estude sobre esse assunto. O que eu posso lhe dizer é que sapato adequado é fundamental. Use um sapato, se você tiver condição financeira, que seja de um couro leve. Esse couro suave, macio, vai ajudar muito no conforto do seu pé. Use um calçado que permita que você tenha 1 centímetro a mais do que o seu dedão do pé, o hallux,
para evitar que ele fique comprimido. Use um sapato que não tenha costuras por dentro. Eu sei que as mulheres gostam muito de salto alto, mas salto alto em demasia ou salto baixo, totalmente rasteiro, para pessoas com diabetes não é interessante. Então, como deve ser o salto? De 2 a 4 centímetros seria o ideal. Esse sapato tem que ter um conforto suficiente para que ele não deslize. Na marcha ele tem que dar equilíbrio a esse pé e essa frente do pé também. Atenção, sapato de bico fino. Eu, quando vivia em Angola, eu observava muitos homens, eles adoram usar sapatos com bico finos lá. Não só as mulheres usam os sapatos com bico fino, mas em Angola é muito comum os homens. Mas se você tem diabetes, esse tipo de calçado não é ideal, não é adequado. Aliás, não é adequado para ninguém, porque o bico fino vai esmagar, ó. Esse bico fino, ele pode fazer isso com os dedinhos. Não é interessante, não é interessante você dar chances para que esse pé sofra lesões. Então use calçado ideal, adequado e confortável para o seu pé. Meia. Outro item que é fundamental na pessoa com diabetes é a meia ideal. Meias não devem ser de nylons, nunca. Por que, Cíntia? Porque nylon não ajuda, não faz com que esse pé transpire adequadamente. Ao contrário, é ali um tecido que vai abafar, esse pé não transpirando adequadamente, pode promover ali formação de fungos. Por quê? Vai ter ali sudorese. A meia adequada é aquela que permite uma transpiração adequada do seu pé. Por isso uma meia de algodão ou de lã, no caso do inverno, por exemplo. Mas, sobretudo, uma meia que não tenha costuras por dentro, assim como um sapato que não deve ter costura ou ranhura nesse design aí, que possa lesionar esse pé. A gente está falando de uma meia que não tenha costura, Cíntia, mas meia sem costura é mais cara. O que eu posso fazer? Vira a meia pelo avesso, não tem problema nenhum. O mais importante é o seu conforto. Vira a meia, ainda mais se está debaixo do sapato, né? Ou está debaixo da calça, ninguém vai ver sua meia. Então, use meias pelo avesso. Outra coisa importante, a meia deve ser sempre de cor clara, preferencialmente branca. Cíntia, mas por que meia de cor clara? Meia de cor clara porque se você tiver uma mínima lesão que seja, tiver um pouquinho de mancha de sangue naquela meia, é um sinal de alerta para você. Ao final do dia, quando você tirar o sapato e você tirar a sua meia, você vai ver, né, que aquilo ali está magoado. Coisa que, por exemplo, quando já existe uma alteração sensitiva, a pessoa não percebe. E como não percebe, vai andando com aquilo, andando, e quando a coisa fica feia é que se apercebe. Muitas vezes, isso é extremamente importante que se diga, uma pessoa tem uma feridinha no pé, não valoriza essa feridinha porque não dói. E aí, quando ela vai buscar ajuda, aquilo que parecia uma feridinha é muito mais grave do que os olhos podem enxergar e já existe comprometimento, inclusive ósseo. É verdade. É melhor estar sempre vigilante, ter sempre esses suportes, essas ajudas, essas táticas que ajudam a gerir esse processo desse pé. Tudo que eu estou falando aqui refere-se a pessoas que têm um risco de vir a desenvolver síndrome do pé diabético. E mais uma vez, se você não sabe tudo sobre a síndrome do pé diabético, eu sugiro fortemente que você assista o vídeo que está aqui no canal sobre isso, para que você entenda o porquê de tudo isso, para você não achar que é exagero ou frescurite. Então isso é frescura, isso é coisa de exagero, gente que exagera. Não, não é, e as estatísticas mostram que não é. A diferença entre a prevenção e cuidar depois que o dano já está instalado é abismal, é uma diferença que pode impactar muito na qualidade de vida de uma pessoa com diabetes ou da pessoa que se ama e tem diabetes. Eu tenho certeza absoluta que você quer a sua avó por mais tempo, que você quer o seu marido ou a sua esposa por mais tempo. Então participe desse processo, não só do ponto de vista da consciencialização ou conscientização, como a gente fala no Brasil, mas sobretudo de estar junto, de participar, de incentivar, de mostrar a importância também. Ou seja, nunca deixe uma pessoa com diabetes sozinha, incentive, participe, promova ações que são importantes, seja parceiro ou parceira, isso faz muita diferença. Prevenção é a melhor forma
de você evitar a síndrome do pé diabético e as chatices e complicações decorrentes dessa síndrome. Porque ela vai te tirar anos de qualidade de vida e vai gerar um sofrimento, não só a si, mas para toda a família e todos aqueles que te amam, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha. Não esquece de subscrever no canal. Gente, por que eu tenho que subscrever no canal? Porque você faz crescer essa corrente do bem.